Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez aqui para a gente falar de livro e hoje eu vou falar de um ensaio político, o livro 1789, de Georges Lefebvre. Eu vou ler do jeito que está escrito porque eu não sei outra língua, né? Minha língua que eu domino é português. Bom, o livro 1789, ele é um livro bom, ele é um livro fininho, ele só tem 264 páginas. A gramatura da folha é boa, ele é amarelinho, o espaçamento entre uma linha e outra é legal, o tamanho da letra é médio, você não vai ter dificuldade para ler esse livro. Bom, falando sobre 1789, o livro. Esse livro ele foi escrito foi lançado, publicado na França em 1939. E aí foi 2 meses antes da Segunda Guerra Mundial. E o Georges, eu acho, né? Ele era especialista na Revolução Francesa. Mas o governo da França, em 1939, de alguma forma achou que esse livro aqui ia contra os conceitos de revolução e acabou proibindo a publicação. Havia umas edições e ele mandou então queimar 8.000 exemplares desse livro em 1939. Esse livro voltou novamente a ser publicado em 1970. No Brasil, salvo engano, ele chegou em 1980. Esse livro ele faz uma crítica sem se colocar de um lado ou de outro, a crise que aconteceu exatamente no ano de 1789 na França. Nós que estudamos história sabemos que a história ela é dividida em idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. A Revolução Francesa, que aconteceu em 14 de julho de 1789, é o que marca a separação entre a idade moderna e a idade contemporânea. E aí, esse livro ele vai falar exatamente sobre esse ano, não todo o ano de 1789. Ele começa mais ou menos aqui em maio, antes de ter acontecido a Revolução, e vai terminar em novembro, quando o rei é levado para Paris. É obrigado a voltar para Paris. Bom, nós temos na França, na França do século XVIII, finalzinho do século XVIII, só para situar quem não sabe, acredito que as pessoas sabem mais, para situar, o século XVIII vai do ano de 1701 a 1800. Então, 1789 é século XVIII, já finalzinho ali. E nós tínhamos um sistema econômico, feudalismo, que aconteceu antes do século XVIII, mas no século XVIII, aqui em 1789, ainda tinha resquícios desse sistema. E o que eram esses resquícios? O feudalismo mesmo, existe uma moeda, né? Existe a moeda e ela é pouco utilizada. Como é que é pago ao meu trabalho? Eu sou uma senhora feudal, né? Lembrando que no feudalismo mulher há um patriarcado, não podia ser mulher, mas vou usar eu como exemplo. Eu sou uma senhora feudal, uma dona de uma grande propriedade de terra, e eu tenho servos que fazem ali o trabalho para mim. Não são escravos, são servos. É um tipo de se a gente for comparar nos dias atuais, a gente vai falar que é escravidão mesmo, mas o termo é servo. E aí meu servo trabalhava na minha terra, e ele tinha algumas obrigações a pagar, que é talha, que é uma parte da colheita dele, ele tem corveia, que é dias trabalhando para mim nas minhas terras, ele tem banalidades, que é quando ele usa o meu equipamento, ele paga também, mas ele paga com uma parte da produção dele ou com serviço. Ele tem a mão morta, que é tipo, o patriarca de um certo espaço ali morre, aí para ficar na terra do senhor feudal, ele tem que pagar uma obrigação. E essas obrigações, elas eram pagas em serviço e produto. É assim que acontecia o sistema feudal. Tinha moeda? Tinha. Era pouco utilizada. Então, nesse período aqui, a riqueza não era
com quem tinha mais dinheiro, era quem tinha mais terra, mais propriedade. Então, essa era a moeda de troca. Isso no feudalismo. Na França do século XVIII, 1789, nós temos resquícios desse feudalismo. Aqui, nós já temos a moeda circulando bem, só que, é claro, não é tanta assim, mas ela já circula legalzinho. E nesse período aqui, eu já podia, se eu tivesse moeda, tipo, se eu vou usar o forno do meu patrão, né, meu senhor feudal, e eu pago uma banalidade, que era assim que era chamada essa obrigação, e em vez de eu pagar ou com serviço ou com produto, eu podia dar moeda. As obrigações, elas ainda existiam, só que agora, em vez de pagar com serviço e produto, eu posso pagar com moeda. É isso os resquícios. Só que com esses resquícios desse sistema, a população vive em extrema miséria. Aqui nós temos uma sociedade estamental. Ela é dividida por estamentos, ela é hierarquizada e provavelmente, não, certamente esse povo aqui que está aqui embaixo, ele não subia para cima. Hoje, fazendo um paralelo com a atualidade, nós vivemos num sistema capitalista que permite que eu seja pobre e, se Deus abençoar, eu consiga progredir e talvez eu tenha um certo dinheirinho em propriedades aqui no fim. Consiga mudar de camada social. Aqui, não. Quem era pobre, ia morrer pobre. Pronto, acabou. Esses são os estamentos antes da Revolução Francesa. O que acontece é que nós temos agora, durante esse período, é dividido em 3 estados. Nós temos uma divisão ali de estamentos em 3 estados. O primeiro estado é composto pelo clero, que é a igreja, a alta cúpula da igreja. Nós temos a nobreza, que está ali na metade dessa pirâmide social. E nós temos o terceiro estado, que ele fala em nome do povo. Só que esse estado que fala em nome do povo são burgueses, comerciantes, advogados. O povo mesmo, até aqui, ele não tem um manifesto, não há a mesma fala, não há essa preocupação. Aí a gente fala, a Revolução Francesa foi para mudar a questão do povo. Sim, o povo, ele só se manifestou porque ele teve medo. Com esses acontecimentos, especificamente esse livro, ele começa a falar a partir de maio. O terceiro estado estava cansado de pagar imposto para o primeiro e o segundo viver no luxo. Então, eles começaram, então, a se organizar para que mudasse essas questões. Surgiu, então, na França, o rei, ele pediu que fizesse, não, vamos fazer, então, um caderno de queixas. E nesses cadernos de queixa, principalmente o terceiro estado, queria que duplicasse, houvesse a duplicação de deputados. Por quê? Numa votação onde tem o primeiro, o segundo e o terceiro estado, sempre o terceiro estado perdia, porque é 2 contra 1. Aí eles pediram a duplicação de deputados no terceiro estado. Aí o rei foi, não, vamos então ter a duplicação do terceiro estado. Só que acontece o seguinte, mesmo com a duplicação do terceiro estado, ainda o voto era por estados, então era 1 contra 2, sempre ia ser 1 contra 2. Então, eles agora começaram, não, então não quero que seja, a gente não quer só que seja a duplicação de estado, agora a gente quer de deputados, a gente quer também que o voto seja por cabeça, que aí dava uma possibilidade para que esse povo começasse, então, a ter mais vez. O que acontece é que nessas questões, nessas reuniões e nesses cadernos de queixa, nessas situações que estavam surgindo ali em maio, começou então a se espalhar um boato de que a aristocracia queria acabar com o povo mesmo, agora sim, a grande massa. E surgiu então os bandidos, que começaram então a depredar, a invadir propriedades. O que acontece é que o povo ficou com medo. Agora sim, o terceiro estado, que é aqueles burgueses, os comerciantes, os advogados, que queriam, na verdade, a diminuição do imposto
agora se viu também com medo do povo, porque o povo começou a reagir. Bandidos começaram a invadir propriedades. Os camponeses, que eram aqueles que produziam um meio de subsistência para essa França, eles estavam com medo porque ou vão vir aqui e vão matar a gente. O povo ficou assustado. O marco da Revolução Francesa é quando o povo invade o Castelo da Bastilha. O Castelo da Bastilha é uma prisão, só tinha na ocasião 7 presos lá dentro. E aí ela era usada como um símbolo de repressão do povo. Só que o povo não foi lá na Bastilha, não foi para depredar, não foi para invadir, não. Inicialmente ele foi lá para pedir armas, porque o povo estava com medo. Foi chamado o Grande Medo lá desse período. O povo estava com medo, tinha gente invadindo, e eles estavam pensando que era a aristocracia que estava fazendo isso com o povo. Aí acontece que eles vão na Bastilha para pedir armas. Lá na Bastilha, eles são, outro mal-entendido acontece e acabam que quando o povo entra dentro do pátio, fecham o portão. E o povo que estava lá dentro ficou assustado, pensando que eles queriam matar eles que estavam lá dentro. Aí o que acontece? Eles começaram a invadir o Castelo da Bastilha. Aí, acabaram tirando a vida lá dos guardas, salvo engano, eram poucos guardas, libertaram os prisioneiros e aí foi o marco da Revolução Francesa. E aí sim é o povo que toma as decisões. Agora começa a violência dentro da França. E agora os 3 estados começam então a se organizar, porque enquanto falava o nome do povo e o povo não se manifestava, não havia um problema. Mas agora o povo estava se manifestando e a violência estava tomando de conta das ruas. E então, começou então a reunião para a Declaração dos Direitos Humanos, os ideais da Revolução Francesa começaram a surgir, que foi de liberdade, igualdade e fraternidade, lembrando que a liberdade era para eles poderem falar e comercializar, porque o pão, que era o produto, que era o carro-chefe, digamos assim, só podia ser comercializado nos centros urbanos. Você produzia o trigo e, vamos supor, eu sou uma camponesa, tenho um trigo e vou levar lá para o centro urbano. Durante o meu trajeto até o centro urbano, eu não poderia vender, não era meu produto, eu tinha que entregar lá e o comerciante era quem repassava. O povo queria igualdade, queria poder ter igualdade, estar num pé de igualdade social com as pessoas, só que a Revolução Francesa ela não pregou, não foi uma igualdade social, ela pregou uma igualdade jurídica. Ela dizia assim: todo homem é igual perante a lei. E ninguém pode ser julgado, condenado sem ser... ninguém pode ser condenado sem antes ser julgado. Esse era o ideal de igualdade que estava surgindo com essa Revolução Francesa. E aí eles então começaram os 3 estados agora estavam reunidos, porque o povo estava se mexendo, agora o povo realmente estava reagindo. E aí foi que eles começaram a fazer essas anotações, depois do Grande Medo, porque todo mundo agora assustado. E quem não estava assustado era tido como, você não está assustado não, né? Com esse problema que está acontecendo, pois você é das pessoas que estão depredando, que estão tentando acabar com o povo. Esse é mais ou menos o que você vai encontrar nesse livro aqui. Aí depois que tem essas reuniões todas, o povo, não, agora nós queremos que o rei vá para Paris, porque nós temos aqui uma monarquia. E nenhum momento da Revolução Francesa, esse período, só o ano, aqui nós estamos falando só do ano de 1789, ninguém tinha interesse em acabar com a monarquia. Não era isso. Eles queriam simplesmente restringir o direito da monarquia. Era o rei que legislava, que julgava e que executava as leis. Agora eles só queriam diminuir esse poder do rei. Eles queriam que os poderes fossem divididos, que o rei ele tivesse ali para moderar a situação e não para mandar em tudo. Era um sistema absolutista que tem aqui, onde o rei controlava tudo. E depois dessa revolução, depois da massa tomar de conta, depois do medo se instaurar, começou a mudar. Com a Declaração dos Direitos Humanos, a população exigiu que o rei fosse para Paris, que até então morava em Versalhes,
E aí o rei foi transferido para Paris no finalzinho de 1789, mas eu acho que exatamente no mês de novembro. Esse livro é riquíssimo para quem quer estudar sobre a Revolução Francesa. É claro que a gente lê uma vez, mas precisa ler mais, então eu indico esse livro para quem quiser, né, entender um pouquinho mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam utilizar esse livro no futuro para os estudos de vocês. Eu ainda estou me adaptando à rede aqui, então, para finalizar, para deixar o nosso vídeo ainda mais amarrado, de um povo que ansiava por liberdade, eu vou ler uma partezinha aqui no finalzinho do livro que diz o seguinte: a liberdade não é, de forma alguma, um convite à negligência e ao poder irresponsável. Não é a promessa de um bem-estar ilimitado sem a contrapartida de trabalho e esforço. Pelo contrário, supõe a aplicação, perpétuo esforço, controle rigoroso de si mesmo, eventual sacrifício, virtude cívica e privada. Portanto, é bem mais difícil viver livre do que viver escravo. E por isso é que os homens renunciam tão frequentemente à liberdade. Ela é uma espécie de convite para viver corajosamente e, às vezes, heroicamente. Assim como a liberdade do cristão é um convite para viver santamente. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.